Há momentos na vida em que tudo parece desmoronar e o coração se enche de perguntas sem resposta. Nesses dias cinzentos, quando as lágrimas insistem em cair e o silêncio de Deus parece ensurdecedor, é difícil acreditar que há um sentido maior por trás da dor. Mas existe. Nenhum sofrimento passa despercebido diante do olhar cuidadoso do Pai. Nenhuma lágrima é inútil. Deus é especialista em transformar lágrimas em sementes e deserto em jardim. Essas perguntas são humanas. Todos nós já nos sentimos assim em algum momento, quebrados, sem rumo, sufocados por incertezas. Mas e se eu te dissesse que é exatamente nesse solo árido da alma que Deus planta as sementes de algo extraordinário? Deus não ignora nossa dor. Na verdade, Ele se aproxima ainda mais quando tudo parece perdido. O salmista escreveu com convicção: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Salmo 34, 18. Essa é uma promessa, não uma hipótese. Você já parou para pensar quantas histórias de superação nasceram da dor? Lembre-se de Esther, uma jovem judia órfã, levada a um palácio estrangeiro sem saber que seria usada por Deus para salvar toda uma nação. Ou pense em Moisés, que passou 40 anos no deserto antes de liderar seu povo à liberdade. O deserto não foi punição, mas preparação. Talvez neste exato momento, Deus esteja trabalhando no silêncio. Pode parecer que nada está acontecendo, mas há um mover invisível em curso. Ele está moldando sua fé, fortalecendo sua alma e escrevendo um testemunho que um dia será consolo para outros. Cada vez que você pensou que não iria suportar e sobreviveu, você cresceu. Cresceu em empatia, em coragem, em sabedoria. A dor lapidou áreas do seu caráter que a bonança jamais tocaria. É nos dias escuros que a luz se torna mais visível. Você já olhou para trás e percebeu quantas vezes pensou que não teria forças, mas teve? Cada desafio enfrentado não foi um castigo, mas uma construção. Deus está te formando para algo além da sua compreensão agora. Imagine agora que você está em um avião em meio a uma tempestade. As nuvens são escuras, os relâmpagos iluminam o céu e o avião sacode violentamente. Você está no assento, olhando pela janela, sentindo medo. Mas e o piloto? Ele continua no controle, seguindo o plano de voo com precisão. Assim é Deus em nossas tormentas. O barulho assusta, mas Ele nunca perde o controle. Mesmo quando parece que o caos tomou conta, Ele continua guiando. Lembre-se de quando Jesus e os discípulos estavam no mar da Galileia e a tempestade se levantou. Os discípulos desesperados acordaram Jesus, que dormia tranquilamente. Uma palavra dele e tudo se acalmou. A lição? Às vezes, Deus nos permite enfrentar a tempestade para aprendermos a confiar, não apenas no milagre, mas na presença. Se essa mensagem falou com você de alguma maneira, eu te convido de coração a curtir esse vídeo, se inscrever no canal e seguir caminhando ao nosso lado nessa jornada de fé. As cicatrizes contam histórias. Nossas cicatrizes não são marcas de derrota, mas de sobrevivência. Cada uma delas tem uma história, uma lição, uma lembrança de que mesmo nos dias mais difíceis, Deus não nos abandonou. Veja o exemplo de Davi. Rejeitado por sua família, perseguido por Saul, ele passou anos fugindo antes de se tornar rei. Mas foi nesse período de dor que ele compôs os salmos mais profundos, palavras que atravessaram gerações e continuam curando corações.
Assim como Paulo, que mesmo preso e humilhado, escreveu as cartas mais poderosas do Novo Testamento. Ele declarou: porque vos foi concedido por amor de Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Filipenses 1:29. Paulo compreendeu que a dor fazia parte do propósito. Às vezes, o que mais nos fere não é a perda, mas a espera. Esperar por respostas, por cura, por uma direção clara. Abraão conheceu bem essa espera. Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, mas os anos passaram e nada aconteceu. Ele envelheceu, Sara envelheceu, e a promessa parecia distante demais. Ainda assim, ele esperou e viu o cumprimento. Está escrito: e assim, esperando com paciência, Abraão alcançou a promessa. Hebreus 6:15. A espera não é sinal de que Deus se esqueceu. É o tempo da preparação. É quando ele alinha o céu com a terra, o tempo dele com o seu. Talvez seja a hora de trocar a pergunta: por que isso aconteceu comigo? Por o que Deus está me ensinando com isso? Essa mudança de perspectiva é libertadora. Começamos a perceber que mesmo nos vales mais escuros, há luz. Que mesmo nas noites sem estrelas, o céu ainda guarda promessas. A jornada continua. Não desista agora. Ainda há páginas para serem escritas na sua história. Deus está no controle da caneta e Ele não escreve finais tristes para aqueles que confiam nele. Mesmo que hoje tudo pareça confuso, um dia você vai olhar para trás e entender que todas as peças se encaixaram perfeitamente. Deus não se atrasa, Ele não erra, e Ele te ama com um amor que não depende do seu entendimento, mas da natureza dele, que é fiel, constante e eterno. Descansar em Deus não é deixar de lutar, é entender que você não está lutando sozinho, é saber que há uma mão invisível te sustentando, uma voz sussurrando paz ao seu coração, mesmo quando tudo grita dor. Você pode estar no meio da tempestade agora, mas ela não será eterna. O sol voltará a brilhar, e quando isso acontecer, você será alguém mais forte, mais profundo, mais cheio de fé. E enquanto você caminha, lembre-se, fé não é sentir, é crer. Mesmo quando não há emoções, mesmo quando o silêncio de Deus parece mais alto do que qualquer palavra, Ele continua sendo Deus, continua sendo bom e continua presente. Você pode estar atravessando um deserto agora, mas deserto não é destino, é passagem. E no deserto, Deus não apenas sustenta, Ele transforma. Foi no deserto que Israel aprendeu a depender do maná diário. Foi no deserto que Jesus venceu a tentação com a palavra. Foi no deserto que muitos corações foram moldados para o propósito eterno. Então, se tudo ao seu redor parece árido, não desanime. Pode ser que Deus esteja te chamando a escutar com mais atenção, porque muitas vezes Ele fala mais claramente no silêncio do que no barulho da abundância. Não desperdice o processo. Cada lágrima, cada noite sem respostas, cada oração sussurrada no escuro, tudo isso está sendo guardado. O Salmo 56:8 diz que Deus recolhe nossas lágrimas num odre. Nada é desperdiçado, tudo é registrado. O céu tem memória, e o que hoje parece atraso pode ser apenas um tempo de preparação. A bênção não é só o que você recebe, é quem você se torna enquanto espera. Por isso, escolha hoje viver com propósito. Levante-se com intenção, ore com fé, sirva com alegria. Plante mesmo quando o solo parecer seco. O Deus que vê em secreto recompensará publicamente.
E quando você menos esperar, as sementes regadas com lágrimas florescerão em testemunhos. Testemunhos de graça, fidelidade e transformação. Você não está só. Você nunca esteve. Deus está com você. Ontem, hoje e todos os dias até o fim. Se essa mensagem fez sentido para você, curta o vídeo, inscreva-se agora mesmo no canal e nos ajude a seguir levando em frente a palavra. Escreva nos comentários qual parte mais te marcou e compartilhe com alguém que também precisa dessa palavra. Talvez, através de você, Deus responda a oração de alguém hoje. E o fim, para quem crê, é só o começo. Então firme-se nessa verdade. O melhor ainda está por vir. A jornada vale a pena. E quem caminha com Deus jamais caminha em vão.